Olá, estudantes do 7º ano, professores também, sejam bem-vindos a esta aula de língua portuguesa com a professora Andréia Paulon. Eu sou o João, professor de inglês, e hoje ajudarei a Andréia nesta aula com esse nome inusitado. Olha só, Requina de Goule. Have you heard of it? E aí, ouviu? Agora eu misturei tudo. Misturei inglês, português, mais esse nome que está aí na tela, Requina de Goule. O que será isso, hein? É o que a gente vai descobrir na aula de hoje. E os objetivos aparecendo aí para vocês agora. Ó. Objetivos desta aula: analisar os recursos linguísticos usados na construção dos sentidos do texto narrativo ficcional. Identificar a função dos marcadores temporais para a construção narrativa e engajar-se ativamente nos processos de planejamento, textualização, revisão, edição e reescrita, tendo em vista as restrições temáticas, composicionais e estilísticas do texto narrativo ficcional. E agora com vocês, professora Andréia Paulon. Olá, João, muito obrigada mais uma vez Andréia, por estar aqui comigo. Olá, 7º ano, professores e alunos. Bom, o professor já colocou aí o título da aula para vocês, Requina de Goule, é isso? Requina de Goule. Requina de Goule. E eu vou pular essas orientações, porque hoje, João, é a última aula ao vivo, então vocês já sabem o que fazer quando vão lá pegar as aulas sozinhos, já são autônomos, já entenderam tudo o que precisa fazer. E hoje, reforçando aí a questão da última aula, já vou aproveitar para agradecer a todos que participaram aqui conosco, porque senão de repente eu esqueço no final, né, João? E também reforçar que nas próximas 2 semanas vocês terão aulas, sim, mas serão reprises, ok? Então essa é a nossa última aula ao vivo, né, desse ano. Esperamos estar com vocês no próximo ano. Né? Então agradeço muito a participação de vocês, o apoio de professores, de alunos, né, de quem sempre está aí nos ajudando, certo? E ao meu parceiro aqui, sensacional, o João. Né? Muito obrigada, João, por tudo. Eu agradeço pelos todos esses convites. E é lógico que a gente vai agradecer também Marco, que está ali com a gente, transformando essa aula em bilíngue, português, libras. Marco, muito obrigado por estar aí. Daqui a pouco o Gustavo entra com a gente também, não é isso, Andréia? Ok. O Marco foi sensacional hoje na aula do 6º ano. Já o agradeci. Aproveito para reforçar, hein, Marco? E vocês aí, 7º ano, assistam a aula do 6º ano, que está bem legal hoje também. Ó, fazendo propaganda da aula do outro ano, tem que né? fazer. Vamos lá. Bom, na semana passada, João, nós lemos um trecho da obra As Viagens de Gulliver. E hoje nós vamos ler mais um trechinho. Então, esse Requina de Goule, ele aparece no trechinho de hoje, tá? Então, primeiro eu vou fazer essa acolhida e depois eu vou retomar o texto da semana passada e ler o trecho da aula de hoje, ok? Então, vamos lá, primeiro para a acolhida. Você já ouviu a expressão Requina de Goule? Se sim, conte-nos. Caso contrário, levante hipóteses sobre possíveis significados. Vou até adiantar uma coisa para vocês. O ano passado eu fiz essa aula também. Se não me engano, esse texto está no Aprender Sempre, ó, tá assim? Certo. E eu fui procurar sobre essa expressão e acabei encontrando um comentário de que esse Requina de Goule teria vindo possivelmente do hebraico. Isso foi o que eu encontrei no ano passado. Este ano fui fazer novamente uma busca sobre isso. E já encontrei o contrário, né? Encontrei até uma crítica sobre essa referência ao hebraico. Então, isso vem está numa revista mais específica, né? Que trata de assuntos da língua portuguesa aí. Trata de filologia, inclusive, né, que estuda a origem da palavra e as modificações que ela sofre e tudo mais. E foi dito que isso não tem nada a ver com o hebraico. Certo. Tá? Então, nesse momento, eu estou acreditando nesses estudos atuais, ok? Eu estava lendo um artigo também em inglês e aí ele realmente menciona que essa nonsense language was made up, né? Então estava isso escrito lá no artigo, que é uma língua que não faz sentido, ela foi inventada, ela foi criada aí para esta obra,
Então, muito mais isso que o João falou agora. Eu também acredito nisso. Por isso, porque, assim, dá pra gente, de repente, por isso que eu falei levantar hipóteses, supor, de repente, em relação ao trecho que nós vamos ler, mas não é alguma coisa. E a gente pode, de repente, usar isso numa brincadeira, né? Num outro texto, ou em situações. Então, olha, vamos fazer uma brincadeira. Quem acertar, fala essa expressão, sei lá, alguma coisa assim, né? Mas não há uma tradução específica, é bem isso. É um nonsense aí. É um nonsense, né? Language. Ok, então vamos lá. Mesmo assim, se vocês acharem, ou se vocês já leram em algum lugar, às vezes tem uma informação que eu não tenho, então coloquem aí para nós. Podem contribuir aqui, por enquanto o pessoal está falando aqui no chat, tem o Lucas, quem mais está aqui? Rafael, Gabriela, o pessoal falando muito bom dia para gente. Então vamos lá. João, falando de As Viagens de Gulliver. Sim. Você você assistiu ao filme, você assistiu aos desenhos? Pensei nos desenhos primeiramente. Sim. Muito tempo atrás existiam aí esses desenhos, né, que o pessoal da nossa época conhece um pouquinho mais. Depois teve um filme bem antigo também, com os efeitos especiais daqueles arcaicos, que são bem legais de ver, eu gosto de ver muito. E depois tem um novo filme, uma nova versão com o Blackjack, aquele ator de humor. Eles deram uma cara diferente para as aventuras de Gulliver, aí, as viagens de Gulliver. Ok. E aí vou dizer para vocês uma coisa que eu aprendi aqui num aprofundamento, o João também esteve comigo no aprofundamento, que a obra, As Viagens de Gulliver, a animação ou o desenho e o filme, não necessariamente eles precisam abordar da mesma forma essa obra literária. Sim. Né? Então, quando o diretor decide pelo filme, pela animação, né, o roteirista, é a interpretação deles a respeito da obra. E aí eu falo isso porque eu acho que eu preciso reforçar, porque acho importantíssimo vocês lerem a obra, né, qualquer que seja essa obra, e depois irem assistir ao filme, mas não vão assistir ao filme com a ideia de que ele precisa ser igual ao livro. Não, é uma outra leitura. Certo? Até pela mudança da mídia também, né? O fato de você mostrar de uma outra forma. Porque no livro a gente tem todos os detalhes ali, de repente no filme com uma única imagem você tem todos aqueles detalhes ali. Sim, né? Então vão esperando o novo mesmo, não vão esperando a mesma coisa que vocês já viram, né? Essa mídia é diferente exatamente porque dá a liberdade de uma recriação aí. Ok? Acho que eu preciso deixar claro isso, porque senão vocês acabam... Nossa, professora, li o livro, assisti ao filme, não tem nada a ver com nada. Não tem nada a ver com nada, é uma outra leitura, é uma outra possibilidade. Ok? Então vamos lá, eu vou ler para vocês o trechinho que nós lemos semana passada, que é bem ilustrativo e assim, nos faz... com que a gente imagine, faz com que a gente imagine a cena, João. O João vai ouvir agora e aí ele vai também falar se ele conseguiu e o que foi mais importante para ele conseguir criar essa imagem. Então, olha só, o trechinho é assim. Andei quase 1/4 de légua sem avistar casa alguma, nem encontrar vestígios de habitantes, embora esse país fosse muito povoado. O cansaço, o calor e o meio quartilho de aguardente que bebera ao deixar o navio tinham me dado sono. Deitei-me na relva, que era de uma finura extrema, e pouco depois dormia profundamente. Dormi durante 9 horas seguidas. Ao cabo desse tempo, acordei, tentei levantar-me, mas não o fiz. Vi-me deitado de costas, notando também que as pernas e os braços estavam presos ao chão, assim como os cabelos. Cheguei a observar que muitos cordões delgadíssimos me rodeavam o corpo, das axilas às coxas. Só podia olhar para cima. O sol começava a aquecer e sua forte claridade feria minha vista. Ouvi um confuso rumor em torno de mim, mas na posição em que me encontrava, só podia olhar para o sol. Em breve, porém, senti mover-se qualquer coisa em cima de minha perna esquerda, coisa que me avançava suavemente sobre o peito e subia quase ao queixo. Qual não foi o meu espanto quando enxerguei uma figurinha humana que pouco mais teria de 6 polegadas, empunhando um arco e flecha e com uma aljava às costas. Quase ao mesmo tempo, os meus olhos viram mais uns 40 da mesma espécie. Então, olha só, a gente tem uma parte aqui que nos dá a noção, então, de como era. Ele
naquele povoado, então ele era um gigante. Sim. Né? E aí você tinha, assim, mais de 40 homenzinhos que o costuravam para lá e para cá, então ele estava preso, né? Ele só estava assim, de costas para o chão, olhando para cima e não podia se mover e não podia sair do lugar. Essa é a cena que introduzia, então, por exemplo, que eu lembro o desenho. Tá. Eram aqueles bonequinhos para lá e para cá, andando e punha escadinha, tinha tudo isso, bem bonitinho. E nós temos aqui uma parte importante, assim, que mostra como ele estava. E, João, o que você acha que fez com que você conseguisse imaginar essa cena? Na verdade, assim, ele está tão bem descrito ali, né? Que à medida que você foi lendo, eu fui imaginando, ok, ele caminhando, ele já tinha bebido no navio, então ficou sonolento, deitou, quando acordou, ele já não conseguia levantar mais, né? E por quê? E depois ele vê aquela figurinha humana lá de 6 polegadas, que deve dar mais ou menos, acho que uns 15 centímetros. 15 centímetros, exatamente. 15, 16,5 mais ou menos. Isso. Então, você consegue imaginar tudo isso quando você está lendo. Aí quando você vai para outra mídia, né? Será que é exatamente do jeito que você imaginou ou não? Então, é isso que faz esse contraste, isso que é o legal. E ainda comentei na outra aula, eu sei que eles gostam, vocês alunos gostam muito de livros, né, de obras que tenham muita descrição, exatamente porque é o que mexe com a nossa imaginação. Sim. Né? E aqui você vê um pedacinho, um trechinho curtinho, mas dá exatamente para a gente imaginar como ele estava. Só que cada um imagina o seu. E quando você vai para outra mídia, seja o desenho animado ou seja o filme, pronto, você já vai você vai fixar aquela imagem sempre. Sim, né? Não vai ser mais cada um o seu, certo? Então vamos lá, essa foi a primeira parte que eu li. Então eu já falei para vocês, na outra aula até eu falei um pouquinho, né, dessa viagem toda do Gulliver aí, que ele passa por umas 4 ilhas e tudo mais, e em cada ilha acontecem coisas diferentes. E uma outra parte, então, onde aparece agora o Requina de Gul, é isso? Requina de Gul. Requina de Gul. Então vamos lá, vamos ler essa parte agora. Você lê para nós, João, essa parte? Leio sim. Vamos lá. Então vamos fazer a leitura da continuação de um trecho da obra Viagens de Gulliver, de Jonathan Swift. Desatei de repente a soltar gritos tão horríveis que todos aqueles animáculos fugiram aterrorizados. E mais tarde soube que alguns criaram em cima do meu corpo. Bonitinho. É bonitinho. Eu fiquei imaginando. Você vai lendo e vai imaginando. Com tal precipitação que ficaram gravemente feridos. Apesar disso, tornaram daí a pouco e um deles teve o arrojo de chegar tão perto que viu a minha cara. Levantou as mãos e os olhos com um ar de admiração e, por fim, com a voz esgarniçada, mais nítida, exclamou: Requina de Gul, palavras que os outros repetiram muitas vezes, mas cujo sentido me não foi lícito desvendar. Então, olha só, a gente tem agora um contexto, né? Sim. Então, por exemplo, para esse contexto, nós podemos imaginar. Por isso que eu quis ler a parte anterior, porque aqui é bem uma continuidade. Então, ele sabia que estava preso. De repente, ele começou a soltar gritos, né? E aí, olha só, aqueles homenzinhos, né? Aquelas criaturas pequenininhas, ele já começou a chamar de animáculos, né? Nós temos aí também uma questão de coesão referencial, já trocamos, né, por animáculos. Fugiram, olha só, aterrorizados. Mais tarde soube que alguns caíram de cima do meu corpo. Então imagine, né, os homenzinhos rolando ali. E nesse momento, então, olha só, ele coloca, e por fim, com voz esganiçada, mas exclamou, né? Requina de Gul, o que será que pode ter sido isso? O que a gente consegue... João, você consegue entender alguma coisa? Dar um sentido, construir um sentido para isso? Um pouquinho antes, né, a gente tem aqui, ó, levantou as mãos e os olhos com ar de admiração. Então, eu imagino que Requina de Gul seja algo positivo, né? Porque se existir essa admiração, então penso eu que seja. E aí a gente pode interpretar dessa forma. Bom, ele estava embriagado. Gulliver estava. Estava embriagado. Então, por exemplo, eu também pensaria em alguma coisa assim, ele acordou, meu Deus, ele acordou, alguma coisa assim. Ou corram, ele acordou.
Não sei, acho que era um alerta. Pode ser um alerta. Apesar de que todos repetiram também. Sim, então, né? por isso que eu falo, repetiram em sinal de admiração, Sim. repetiram em sinal de medo para alertar os outros também que estavam ali. Então, é interessante como a gente vai interpretando isso de maneiras diferentes. E você vai, nós temos só um trechinho, mas pode ser que com o que vem na sequência, né, o que venha na sequência, a gente vá mudando aí tudo que a gente já começou a falar agora. Sim. Né? E depois a gente consegue chegar e realmente entender o que aquela expressão possa significar. Ou não, eu posso dar a minha própria interpretação a ela. E por isso que eu falei que pode ser até uma brincadeira de vocês, né, de usar essa expressão, mas cada um num contexto diferente e o outro precisa adivinhar. O que nesse contexto essa expressão significa. Já que nós também trouxemos a informação de que isso é considerado uma língua nonsense, né? Sem sentido, certo? Então vamos lá. Mas eu fico imaginando assim a cena, bonitinho, né? Bonitinho, você vai entendendo tudo. O Lucas está aqui com a gente falando, amo livros de Star Wars também, e quadrinhos e livros da série Vagalume. Olha só. Muito bom. Então o Lucas já está lendo. Procure também essa obra aí, lendo. que é considerada, na verdade, um romance satírico do escritor irlandês Jonathan Swift. É claro que para vocês, assim, não adianta a gente ficar falando de todo o contexto histórico que está relacionado, né? Mas se você ler com uma orientação do professor de português e do professor de história, então vocês vão entendendo por que um romance satírico aí, né? Que na verdade, ele acaba criticando aí comportamentos também da época. É porque, na verdade, ele passa por várias ilhas, né? E em cada ilha ele encontra algo diferente. Então, ele vai narrando aquilo que ele encontra como se... bom, aí você que vai interpretar. Certo? Certo. Então, vamos lá. Então, nós tivemos mais um trechinho aí. E agora, João, nós teremos questões para que eles respondam a respeito do texto. Acho que a gente consegue fazer pelo menos uma, né, João? Pelo menos uma dá, sim, né? Então vamos lá. Primeirinha. Qual foi a reação do viajante Gulliver no começo do texto? Então, e aí? A reação desse trechinho que eu li. Desse trechinho que a gente leu. Qual foi a reação do Gulliver nesse trechinho? Então, quando ele se viu lá, deitado, amarradinho, o que ele fez? Começa lá no comecinho do texto, já fala, eu vi, né? Isso. Vamos lá? E aí, tem alguém aqui? Ok, Fernando falou pra gente espantado. De certa forma também. Também. Mas aí, qual foi a reação dele? Quando ele estava espantado. Aí ele fez o quê? O Lucas também colocou espantado. Colocou espantado, de espanto, uma reação de espanto. Isso. E aí, vamos... Mais um. Gabriela também, espantado. Espantado. Vamos colocar para eles a resposta, João? Vamos lá. Ele soltou gritos horríveis. Olha só, tá aqui, ó. Desatei de repente a soltar gritos tão horríveis que todos aqueles animáculos fugiram aterrorizados. Então, foi por conta, só ficar espantado não teria causado essa reação nos outros. Mas os gritos, imagina, é um gigante ali para eles. E começou a gritar, pronto. Uau. Já saíram correndo, rolando, né? Rolando, os homenzinhos. Então vamos lá. Bom, eu acho que qualquer um ficaria. Sim, Lucas, qualquer um ficaria. Verdade. Então vamos lá. Segunda, João, dá para fazer mais uma? Acho que dá, a gente vê aqui. Se não der, a gente dá a continuação. Ou vamos chamar? Na hora do... A gente vai chamar... Pode chamar a interação? Isso, a gente se despede deles. Perfeito. E depois chama a interação. Tá ótimo. Certo? Então um beijo para vocês, porque agora a gente vai para a interação e talvez nem todos estejam na interação. É verdade. Né? Agradeço demais a presença de vocês. Agradeço demais, João, mais uma vez. Obrigado. Produção, muito obrigada. Alunos do 7º ano e professores também. E eu sei que é cedo, mas eu já vou desejar Feliz Natal e Feliz Ano Novo. É isso aí. Merry Christmas, Happy New Year. Beijos para vocês. O QR Code está aí na tela. Não se esqueçam de avaliar a nossa aula. Até a próxima, ano que vem, ao vivo, né? Sim. E fiquem aí, quem vai Isso, fiquem aí. Daqui 5 segundinhos a gente volta para a interação. Até mais.